Olá, bom dia, tudo bem com vocês? A dica de hoje está escrito lá em 1 Coríntios, verso 25, capítulo 9, onde fala novamente, como eu falei e venho falando e vou continuar falando sobre o domínio próprio, porque eu fui uma das pessoas que mais demorei e estou aprendendo até hoje a ter domínio próprio, ter governo, saber governar, saber para que eu nasci, qual tipo de governo que o Senhor fala na palavra dele, quando ele fala de governo, que ele fez nós a sua imagem e a semelhança para nós dominar, para a gente governar. Mas a quem? A nós mesmos. As nossas ações, o nosso controle emocional, a nossa vida financeira, na nossa vida familiar. Ter disciplina. Porque se a gente não aprender a ter disciplina, a gente não consegue desenvolver o domínio próprio. E para que ele vai servir? Para a gente tomar as melhores decisões, ter uma vida com paz, ter uma vida próspera, saber onde, como entrar e como sair, ter temperança na maneira de caminhar, na maneira de você falar, na maneira de você agir. Porque quando nós não temos domínio próprio, qualquer coisa tira nosso foco. Qualquer adversidade, porque hoje o mundo já é do maligno, mas nós moramos aqui, nós estamos aqui. O Senhor disse que colocou nós aqui nesse mundo como ovelha. E como ovelha, ele manda nós ser sábio, como uma serpente, mas ter a simplicidade de uma pomba. E se a gente não aprender, qual é a primeira dica essencial? Orar. Orar para Deus dar estratégia para você ter disciplina, para você ter domínio próprio. E como que você consegue isso? Pelo Espírito Santo. O domínio próprio não é uma coisa que nós desenvolvemos por nós mesmos. É do nosso caráter em Cristo Jesus, porque é pelo Espírito Santo que nós desenvolvemos o domínio próprio. E quando o Espírito Santo nos dá a liberdade para ele governar a gente, para ele ter a licença, para ele ter o livre acesso, o livre-arbítrio dentro da gente, porque isso só nós pode dar essa autoridade para o Espírito Santo através das nossas orações, do nosso jejum, da nossa constância, da nossa perseverança em Cristo, da nossa fé em Cristo Jesus. E como que nós conseguimos isso? Como está escrito na palavra dele. É pela fé, e a fé a gente alcança ouvindo a palavra do Senhor. Então vamos ouvir a palavra do Senhor de hoje, onde está escrito lá em 1 Coríntios, verso 25, capítulo 9. Onde fala assim: todos os que completam nos jogos se submete a um treinamento rigoroso para obter uma coroa, que logo perece, mas nós fazemos para ganhar a coroa da vida eterna, que dura para todo sempre. Ou seja, se você vai um jogo na sua vida, se você tem no seu trabalho, você tem que ter disciplina, você tem que ter autocontrole, você tem que ter domínio próprio, você tem que se dominar. Porque muitas das vezes a gente que tem o chefe que trabalha, ou nossa patroa, ou nosso patrão, ou que você trabalhe no meio digital, mas você tem que ter domínio próprio, porque se você é o seu próprio patrão, ainda é mais difícil, porque não vai ter ninguém para pegar no seu pé. Não vai ter ninguém para falar o que você deve fazer e como fazer. É você que tem que aprender, é você que tem que correr atrás, é você que tem que lutar. Então, quando você trabalha no meio digital, que tem muitas pessoas que falam que é uma maravilha, é muito simples, não é. O meio digital é um dos meios no qual está entrando, realmente está revolucionando muitas pessoas, está ajudando muitas pessoas, porque o emprego às vezes no modo tradicional não está nem um pouco fácil, mas para você trabalhar, até no meio digital, você necessita de treinamento. Por que com Deus é diferente? Por que nós não temos que treinar no nosso dia a dia? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que buscar, nós temos que ouvir a palavra dele, nós temos que ouvir louvor no nosso dia. Nós temos que ser treinada pelo Espírito Santo. E essa é a palavra de hoje, essa é a minha dica. Ter domínio próprio é você buscar o Senhor constantemente. A primeira coisa, a primeira forma de você buscar o domínio próprio, porque ele faz parte do fruto do Espírito Santo, é você acordar, agradecer, buscar ao Senhor,
orar, entregar sua vida, sua casa, sua família nas mãos do Senhor, e Deus fará o melhor para nós, porque nós damos a liberdade, entregamos para Ele a nossa família, aquilo que Ele já foi quem nos deu, ou seja, é um empréstimo do Senhor para nós. E essa foi a dica de hoje. Que Deus abençoe, que Deus o proteja cada um. Em nome do Senhor Jesus, amém.